Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos essa linda festa da nossa fé. E ela deve começar assim, olhando para Maria nesse mês de maio, que nós coroamos Nossa Senhora e pedimos que ela nos ajudasse a seguir melhor os passos de Jesus. Nossa Senhora, quando não compreendia algo, como aquele dia do seu filho encontrado no templo, ensinando aos doutores da lei, diz o Evangelho que ela guardava, meditava no seu coração. O mistério de hoje, ele não é entendido através de uma lógica matemática, através de conta, mas ele deve ser contemplado. Quanto mais nós contemplamos, admiramos o mistério, mais nós iremos compreender a Santíssima Trindade. Nós não vamos encontrar essa palavra Trindade na Bíblia, mas o Verbo, ao se fazer carne, ele vai revelando também o mistério da Trindade. Revelar significa tirar o véu. O Verbo de Deus nos ajuda a tirar o véu e vendo que em toda a Sagrada Escritura está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós devíamos acordar de manhã e nós devíamos dormir à noite, nós devíamos fazer a nossa alimentação sempre através e a partir da Santíssima Trindade. Eu vou comer, eu vou levantar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que inicia a Santa Missa. É no batismo que nós também somos batizados na Santíssima Trindade, no amor da Trindade Santa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto mais trinitários nós somos, quando nós também morrermos, nós teremos uma intimidade tão grande com a Trindade, porque seremos acolhidos por ela. Não é três deuses, nós somos monoteístas, é um único Deus, mas em três pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós dizemos de um modo muito simples, para tentar entender a Trindade: o Pai, no mistério da Trindade, ele é o Criador. Nós vemos a ação dele no Antigo Testamento, aquele que cria. O Filho, como o nome dele já diz, Yeshua, é aquele que salva, veio para dar a vida, é o Salvador. E o Espírito Santo, como nós vimos domingo passado em Pentecostes, é aquele que santifica, é o santificador, é aquele que nos dá os 7 dons. Mas nós temos que entender que tudo isso é de maneira trinitária. Olhemos o Pai. O Pai, quando cria, ele diz: faça-se a luz, faça-se o firmamento. O Pai é o Criador. Para criar, ele cria através de uma palavra: faça-se. E esta palavra dita é o Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ao se encarnar, aqui é o Logos de Deus. Esse Logos de Deus, ele se encarna no tempo. O Verbo infinito de Deus se fez
carne, é o Verbo que vem morar entre nós. O Pai cria falando, o Pai cria dizendo a sua palavra, que é o Filho. Mas quando uma palavra é pronunciada, sai um som para ela ser dita. É o Espírito Santo. Portanto, quando a gente diz que o Pai cria, nós estamos dizendo que Ele cria de maneira trinitária, porque Ele é aquele que gera, né? Nós chamamos de o gerante, Ele é o gerante, o Filho é o gerado, o Espírito é a geração, o Pai é o amante. Para se ter um amante precisa de um amado. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. E esse amor da Trindade Santa, ele é muitas vezes representado como uma ciranda, e a gente chama isso na teologia de pericorese, o amor do Pai e do Filho, que procede do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o sol, que é um só, nós vemos de manhã ele nos iluminar, ele faz isso com os seus raios. Num certo momento ele nos aquece com o seu calor. E o sol também é um astro. 3 características do sol, mas é um único e o mesmo sol. O Filho, não existe 1 milésimo de segundos antes do Pai. O Pai não existe 1 milésimo de segundo antes do Filho. O Espírito Santo não existe 1 milésimo de segundo antes do Pai e do Filho. Eles existem na eternidade. Não são como nós, criaturas, não são criados. Existe. Portanto, a essência das 3 pessoas da Santíssima Trindade é a mesma. É o amor, é a comunhão, é a eternidade. E nós dizemos que a Trindade é a melhor comunidade. E nós temos que levar a Trindade para ser a melhor comunidade dentro da nossa casa, na igreja, na família, na igreja, nos nossos grupos de pastoral, sermos trinitários. Porque a Trindade, olhando agora para o Evangelho, que diz assim: Deus, Pai, enviou ao mundo, enviou a nós, o melhor e o maior dos seus dons. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, o que Ele tinha de melhor, Ele nos enviou. E é bonito ver que em Deus nada diminui. Se eu tirar a minha casula e entregar para vocês, eu fico com uma peça a menos. Se eu tirar o sapato, eu fico com algo a menos. A Trindade não. Ela se dá totalmente em amor e não diminui o amor. Ela continua sendo amorosa, porque a essência dela é o amor. A Trindade faz tudo em comunhão. O Pai em comunhão com o Filho, o Filho com o Pai, na ação do Espírito Santo. Vou usar uma linguagem muito humana, vocês me desculpem. O Pai não tem ciúme do Filho quando Ele salva. O Filho não tem ciúme do Pai quando Ele cria. O Pai e o Filho não têm ciúme do Espírito Santo quando Ele santifica. Pelo contrário, eles se alegram. Assim devia ser a comunidade, se alegrar com os dons do outro. Por isso que a comunidade da Trindade Santa, ela é perfeita. É o amor que é derramado sem diminuir. É o amor que é dado inteiro na cruz, sem perder nada.
Ele dá os seus dons, dom da sabedoria, deu o dom da ciência, o dom do entendimento, e não diminui de dons, são dons eternos. Quando a gente fala de mistério, que é para ser contemplado, uma historinha muito simples, né? Nem muito rasa, mas ela ajuda a entender. Nós temos na igreja dois grandes teólogos e filósofos que mais investigaram a Trindade. Um é São Tomás de Aquino, que ele escreve, eu nem sei se a gente passasse a vida inteira, nós conseguiríamos ler metade da Suma Teológica. O outro é Santo Agostinho, ordem que vem o nosso Papa Leão. Santo Agostinho tem um livro chamado De Trinitate, e tem uma historinha de Santo Agostinho simples, que diz assim: um dia ele caminhando na praia, ele vê um menininho, que também pode ser a figura de um anjo, mas ali era uma criança, e essa criança fez um buraco na areia, coisa de criança, e com o seu baldinho de praia, ela ia até o mar que quer representar aquilo que é infinito, profundo, e ela pegava a água do mar no seu pequeno balde e colocava no buraquinho, pegava a água no mar, colocava no buraquinho. Santo Agostinho, vendo aquilo, chegou naquele menino e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse assim: olha, eu quero pegar toda a água do mar e colocar nesse buraco. Santo Agostinho, com a cabeça igual a nossa, racional, lógica, matemática, diz: olha, isso é impossível, olha o tamanho do mar, como que ele vai caber nesse buraquinho? A criança olha nos olhos de Agostinho e diz: da mesma forma, Agostinho, que nessa sua cabecinha você quer entender o mistério infinito e profundo da Santíssima Trindade. No livro do Êxodo, da primeira leitura de hoje, a gente vê Moisés. Deus entrega para ele um caminho, os mandamentos, as tábuas da lei. A primeira vez que ele entregou, no capítulo 19, ele passou um tempo na montanha do Sinai com Deus. Se fosse hoje, nós diríamos assim: como nós temos dificuldade de esperar as demoras de Deus. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro, deixou Deus de lado e foi adorar o bezerro de ouro. Moisés, ao ver aquilo, fica revoltado, quebra, e Deus fala: povo de cabeça dura, como se Deus queria abandonar aquele povo. E hoje, nessa leitura, quando ele sobe na montanha do Sinai, Deus desce para permanecer com Moisés. No Antigo Testamento nós chamamos isso de Shekinah. Deus fez a sua tenda no meio de nós. A iniciativa dele descer e permanecer com Moisés, como um dia ele enviou o seu filho para permanecer conosco. Enquanto Deus passava, Moisés grita e diz, porque a mentalidade do povo antigo era que Deus era um Deus castigador, e Moisés diz: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Categorias do amor de Deus. Moisés imediatamente se prostra com o rosto no chão, em adoração, e ele diz para Deus: Senhor, se eu gozo de seu favor, caminha conosco.
Pode ser a nossa oração de hoje: Senhor, somos um povo de cabeça dura, pecamos muito, mas permanece conosco, porque sem a Tua presença junto de nós, nós não temos para onde ir, nós não somos nada. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para salvar, não para condenar. Porém Ele virá uma segunda vez, e aí sim virá para julgar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A fé, crer, a fé é um caminho fundamental para nós católicos. A fé, ela não nos ausenta de cair. A fé não nos tira o pecado da nossa vida, mas a fé não deixa você se afastar do caminho. Eu caio, a fé me ajuda a levantar. Pecamos, a fé nos ajuda à conversão. A fé nos dá esperança em sempre acreditar naquele que deu a vida por nós. Ter fé não é deixar de pecar, não é deixar de cair, mas é procurar com ela essa ajuda que nós precisamos para ter os olhos fixos em Jesus e continuar. Deus não condena ninguém, porque Ele nos criou por amor. Nós mesmos nos condenamos quando nós fazemos a opção de não aceitá-lo em nossa vida, de não reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus, de afastar-se dele, que deu a vida, que nos amou. Quem crê será salvo, quem não crê se condena sozinho. Que esse mistério da Santíssima Trindade nos ajude mais e mais a ser apaixonado por esse Deus uno e trino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.